Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ampliando o Conhecimento. Eu sou a professora Marilene Oliveira e esse vídeo é para você que deseja saber a respeito do povoamento do continente americano. Você sabe a origem do nosso continente americano? Segundo os historiadores, ele recebeu 3 nomes, a saber, Novo Mundo, Índias e, por fim, América. Vale ressaltar que a escolha pelo nome América se deu em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que contribuiu com grandes informações a respeito desse continente. Os povos europeus foram responsáveis em traçar os primeiros relatos escritos a respeito da história dos povos americanos. Porém, eles desconheciam a origem do povoamento desse continente, fato sucedido há milhares de anos atrás. A origem dos povos americanos foi um tema que rendeu muitas discussões entre os europeus, pois eles queriam entender ao certo se os nativos vieram de outros lugares ou se foram originados do próprio continente. Apesar da dúvida que pairava no ar, os europeus defendiam a ideia que esses povos que habitavam a América surgiram de outros lugares. De acordo com hipóteses religiosas, os estudiosos acreditavam que os nativos que habitavam o Novo Mundo originaram-se de Cã, um dos filhos de Noé. Para outros, eles eram pertencentes de tribo de Israel que durante a fuga do Egito acabaram se perdendo. Diante desses impasses, o padre José de Acosta levantou a hipótese que o povoamento do continente tinha sido originado de povos selvagens caçadores vindo da Ásia. Tempos depois, essa conclusão foi realmente confirmada. Agora vamos conhecer algumas descobertas arqueológicas encontradas nas planícies da América do Norte, datadas a 9000 a.C. Mas antes disso, quero lhe fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreva e acompanhe as nossas aulas. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Continuando com o nosso assunto. Os arqueólogos encontraram pontas de lanças construídas a partir de pedras denominadas sílices, de estrutura muito resistente e receberam o nome de pontas Clovis. Eles acreditavam que essas lanças eram utilizadas na captura de animais chamados bisões. Vale ressaltar que havia diferenças quanto à produção de instrumentos confeccionados pelos caçadores, a saber, alguns usavam armas feitas de pedras e outros armas feitas de madeira e de bambu. Ainda destaca-se que os povos de cultura cochise produziram armas feitas de pedras, enquanto os povos amazônicos confeccionaram armas feitas de bambu e madeira, com pontas muito afiadas, já que praticavam a pesca nos rios. Destaca-se que alguns povos, além de praticarem a caça, passaram a desenvolver a agricultura, contribuindo para o sedentarismo, já que poderiam se fixar nos locais de cultivos e ali retirarem alimentos para sua subsistência. Essa prática se deu a partir dos povos mexicanos e em seguida se expandiu para a América do Sul, especialmente na região andina. Diante desse cenário de grandes descobertas arqueológicas dos povos estrangeiros, vamos conhecer os sítios arqueológicos brasileiros de grande importância para estudos históricos, visando a comprovação da existência humana aqui no Brasil há muitos anos atrás. No estado de Minas Gerais, precisamente no município de Lagoa Santa, os arqueólogos encontraram vestígios, ou seja, um crânio que pode definir que aqui viveu o ser humano mais antigo da América. Esse crânio levantou discussões entre os pesquisadores. Alguns acreditavam que seria o crânio de um homem aparentemente entre 20 a 25 anos, que recebeu o nome de Homem da Lagoa Santa, mas essa informação não foi aceita por todos. Após consenso entre muitos estudiosos, concluíram que o crânio seria de uma mulher e esta recebeu o nome de Luzia. Além dessa descoberta arqueológica, os pesquisadores encontraram aqui no Brasil muitos sambaquis datados de 6000 a.C., que comprovam a existência de seres humanos no território brasileiro. Os sambaquis eram construções feitas a partir de restos de conchas encontradas no litoral e apresentavam estruturas resistentes. No litoral do estado de Santa Catarina, podem ser encontrados sambaquis em melhores condições estruturais.
Agora vamos fazer um passeio no Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí. Nele é encontrado o maior número de sítios arqueológicos da América. Ainda pode-se destacar a presença da maior quantidade de pinturas rupestres no mundo. Sendo assim, o Parque Nacional da Serra da Capivara passou a ser considerado pela Unesco em 1991 como sendo Patrimônio Cultural da Humanidade. As cerâmicas encontradas lá datam em torno de 9.000 anos. Logo, alguns estudiosos afirmam que essas cerâmicas são as mais velhas no mundo. Ainda lá são encontradas as primeiras pinturas na cor azul, denominadas veadinhos azuis. Ressalta-se que os estudiosos afirmam que essas pinturas foram as primeiras descobertas no mundo nessa cor. No que diz respeito ao continente que os europeus encontraram por volta do século XV para o século XVI, há controvérsias quanto ao número de habitantes encontrados nele. Alguns pesquisadores afirmam que havia cerca de 8 milhões, outros estimam 100 milhões. Há ainda aqueles que acreditam que existiram em média 50 a 70 milhões de povos nativos. A distribuição populacional não se deu de forma igualitária. Logo, a minoria, aproximadamente 5 milhões de habitantes, estava dispersa por várias partes da Terra, enquanto a maioria, cerca de 45 milhões, poderia ser encontrada na Mesoamérica e na região andina, visto que nelas a agricultura alcançou maior desenvolvimento em virtude dos processos de irrigação. Devido ao grande desenvolvimento agrícola do continente americano, destaca-se 3 zonas agrícolas, a saber, zona do milho, zona dos tubérculos e zona da mandioca. Na região Mesoamérica, por ser uma das 3 zonas agrícolas, passou a ser chamada de zona do milho, pois nela eram encontrados grandes plantios de milho. Destaca-se também a região andina, que também fazia parte das 3 zonas agrícolas e, devido ao seu potencial agrícola, recebeu o nome de zona dos tubérculos, destacando-se a produção da batata e, por fim, a zona da mandioca, situada na região amazônica. Mas a agricultura não se desenvolveu nessa região e os povos amazônicos continuaram praticando a caça, a coleta de frutos, a pesca e também o nomadismo. Mas qual a razão para que a Mesoamérica e a região andina tivessem uma agricultura próspera? De acordo com estudiosos, o clima temperado foi o fator determinante. Porém, essa afirmação não foi convincente, uma vez que a região Mesoamérica possui um clima tropical em vez de temperado. Diante desse impasse, surgiu nova explicação para esse fato. Os estudiosos concluíram que, devido a essas 2 regiões terem servido como passagem de outros povos e assim podiam trocar produtos e compartilharem conhecimento entre si, o que favoreceu o desenvolvimento agrícola. Continuando com o nosso assunto, agora vamos conhecer um pouco sobre os impérios Azteca, Maia e Inca. Os povos astecas formaram a civilização mais importante da Mesoamérica. Surgiu no século XV d.C. e se tornou um grande e poderoso império. Tinha a prática de cobrar impostos às cidades e aldeias. Suas atividades agrícolas eram bastante desenvolvidas, destacando vários tipos de produtos, tais como feijão, milho, bem como outros tipos de legumes. Esse sucesso se deu graças ao trabalho de irrigação. Além da atividade agrícola, os povos astecas se dedicaram ao trabalho artesanal, produzindo peças de ouro, prata e bronze, bem como objetos de plumagem feitas a partir de penas de aves, tecidos e a construção de templos suntuosos dedicados aos seus deuses, especialmente ao Deus Sol. No que se refere ao Império Maia, foi construído nas florestas tropicais na região Mesoamérica, localizada na América Central. Tinha como principal atividade econômica o cultivo do milho em meados do século IV a.C. Já o Império Inca, formado na região andina no século XV, de grande destaque entre os demais, de uma economia forte, baseada na agricultura e no artesanato. A presença dos povos espanhóis nesses 3 impérios, os povos astecas, maias e incas, enfrentaram sérias consequências, pois os seus deuses foram perdidos, as tradições destruídas e foi-lhes imputado o trabalho forçado. Portanto,
Diante desse cenário, esses povos passaram a vivenciar um novo marco histórico. É isso aí para você que desejava saber a respeito do povoamento do continente americano. Espero ter lhe ajudado com essas informações e se eu lhe ajudei, não se esqueça de me ajudar também. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pela sua visita, tenha bons estudos e volte outras vezes.